Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EishoCast, o podcast da Empresa no Eixo. Você está comigo, Vinícius Nobre, e comigo aqui estão Cês Michelin e Ana Paula. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem e você? Tudo jóia, estamos aqui Tava para com mais um episódio. saudade. Semana passada a gente Pois não é, veio, estávamos fazendo outras coisas. a gente estava com um desafio que estava rolando lá, quem perdeu o desafio, hein? Tem um vídeo aqui, ó, de degustação aqui no canal nosso aqui, que tá indo bem. O vídeo foi lá, o pessoal que assistiu, é o primeiro dia do desafio. Se você curtiu, manda mensagenzinha pra gente aqui, que a gente manda pra vocês os materiais, quem sabe a gente manda mais coisa pra vocês. E aí, Cês? Tudo bem? Opa, tudo jóia, tudo ótimo. Também estava com saudade de estar nesse espaço aqui com vocês. Estávamos juntos lá no desafio, mas aqui não. Então, prazerzaço de estar de volta aqui. Faz dias que a gente não faz um episódio nós três aqui, né? Faz tempo, A gente, é verdade. a Tínhamos gente convidados foi nos variando. últimos, Sim, convidadas vamos fazer mais. excelentes, mas Excelente. Os últimos episódios aí, excelentes. Vamos trazer mais convidados sempre. Vamos estar aqui, nós sempre aqui, trazendo para você aí de casa conteúdo para sua empresa estar no eixo, para você ter mais lucro, mais crescimento e mais liberdade. Sempre traz aqui conteúdos que podem ajudar você a fazer o melhor pela sua empresa. E é isso. E nós temos um tema hoje bem relevante. Mas antes do tema, lembrei aqui, ó, tem que dar recadinhos da paróquia aqui. A Ana sempre gosta que eu dou os recadinhos aqui. Nós estamos com uma novidade no ar. O curso Clientes Apaixonados. O primeiro curso aqui da Empresa no Eixo. Ele está em lançamento, promoção especial, inclusive, de lançamento. Vou deixar aqui embaixo o link para você aproveitar. Quem está assistindo aqui esse episódio, pode clicar aqui embaixo e aproveite esse valor de lançamento aqui, depois a gente conversa sobre isso, lá vai estar te explicando tudo isso. E por quê? Porque é o primeiro curso que a gente está lançando em conjunto. Como vocês sabem, esse movimento aqui é novo, a gente está criando várias coisas para vocês e hoje nós temos essa novidade, colocando aqui para todos vocês o lançamento do curso Clientes Apaixonados. Nós três estamos lá com as nossas aulas. Mas antes tem que assistir esse vídeo aqui porque tem tudo a ver. Tudo a ver, exatamente, tudo a ver. E o tema de hoje é um tema que eu adoro. Bom, você já sabe, né? Você já viu na thumb aqui, você já viu quem está assistindo aqui já sabe do que é. A gente fica fazendo mistério aqui, mas o cara já entrou aqui, já clicou, você aí já sabe, né? Aprender a aprender. Acho que é assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é aprender coisas novas. Acho que é importante. E quando eu vi uma frase lá no LinkedIn do Cês, que dizia que a habilidade de aprender é a habilidade que destrava todas as outras, pô, me encantei por esse cara aqui, ó. Maravilhosa essa frase, né? Fantástica, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa ter tantas coisas para poder ter sucesso, a gente precisa ter tantas habilidades e sei lá, a gente vai colecionando ao longo da vida várias coisas, a gente vai lendo, a gente vai aprendendo com a experiência. Esses cabelos brancos não vieram à toa, muitas coisas que a gente foi resolvendo por aí, muito aprendizado que a gente vai tendo por aí, e isso vai formando a pessoa que a gente é. E isso é muito importante. Aí eu pergunto pro Cês, que é o cara dessa frase maravilhosa lá: Cês, é possível a gente ensinar truque novo para cachorro velho? Só ele bem que falou, né, Aninha, que me pegar na pergunta inicial. Não, mas eu gosto muito de... Respondendo a tua pergunta pela tangente, eu gosto muito de ter escrito essa frase, porque às vezes a gente esquece que aprender também é uma habilidade. Parece que assim, a gente, como vai para a escola desde muito cedo, como a gente aprende as coisas meio ali na raça, no dia a dia, né, vai se aprendendo as coisas, a gente tem a impressão de que aprender é algo que acontece naturalmente. Então, você não precisaria aprender a aprender, né? Mas precisamos sim. Aprender também é uma habilidade que a gente pode desenvolver e vale para qualquer idade, Vini. Para qualquer idade a gente pode seguir aprendendo. É claro que vai muito da tua predisposição. Quando a gente fala essa frase que você falou, né, sobre ensinar um truque novo para cachorro velho, é mais naquele contexto de que a gente, trazendo para nós humanos, a gente vai ganhando vícios ao longo da vida e colocando algumas crenças para nós mesmos. Crenças que nos dizem que eu não sou mais capaz de,
eu não vou conseguir fazer determinadas coisas, sempre fiz desse jeito, então não tem por que mudar, mas isso é uma forma de pensar e de enxergar o mundo. É claro que isso a neurociência já está aí para comprovar, toda a parte biológica do nosso corpo. Quando somos mais novinhos, a gente aprende mais rápido, de uma forma mais intensa, e com o passar do tempo, na verdade, isso não é uma curva que vai decrescendo, mas chega um momento da vida, na maturidade, em que a gente começa a estabilizar, né? Essa projeção do quanto que a gente aprende. Mas continuamos aprendendo. E, enfim, com certeza, a resposta para a sua pergunta simples é sim, é possível. E É uma eu acho uma brincadeira, coisa. obviamente, né? É um dito popular isso daqui, e obviamente que eu acredito que a gente sempre está aprendendo a vida toda. Não tô desdenhando da capacidade de ninguém ao longo da sua vida de aprender coisas novas. Não é isso, Ana? Uma coisa que eu acho sensacional né, assim, eu estudo todos os dias, né? E uma coisa que eu acho sensacional é que, assim, hoje eu tenho 2 filhos adolescentes que estão no ensino médio e não tem muita opção, né? É meio que obrigatório, eles têm que estar lá. E aí sempre tem aquela frase: ah, eu odeio tal coisa, eu odeio matemática, eu odeio tal professora e tal. E eu fico pensando que, poxa vida, né, e isso eu falo pra eles, parece bem libertador isso, inclusive. Vai chegar um momento que você só vai estudar o que você quer. Então, depois que a gente faz ali, digamos, o básico obrigatório, né, que seria o ensino médio, às vezes até uma faculdade, que talvez você nem goste da faculdade também, vai ter um monte de coisa lá que você não gosta de aprender. Passada essa primeira fase da vida, digamos assim, daí em diante você só vai estudar o que você gosta. E aí é que a coisa fica muito legal. Porque às vezes você gosta de coisas totalmente diferentes, né, do que você tem aprendido até então. Hoje, por exemplo, eu estudo matemática pelo simples fato de adorar a história e entender o porquê das coisas. O porquê que aquela fórmula que eu tinha que ter aprendido, decorado lá na escola, o porquê que ela existe, né? Então é a Você história sabe da Bhaskara? matemática. Você Eu sei aprendeu a Bhaskara? história do porquê que Bhaskara é definido daquele jeito. Existe toda uma história, um Poxa porquê, vida. né? Então, assim, são Como é histórias que era? muito 2x ao antigas. quadrado vezes 4x mais. Olha, alguma coisa eu lembro disso. Era mais ou menos assim, hein? Ah, agora você me pegou, hein? Poxa, hoje você tá, hein? Hoje a gente não se Vamos prepara falar, pra isso aqui não, hoje, hein? vamos falar da Ela história sabe a da história. Eu matemática, é adoro a melhor. história das coisas. Não, Eu a adoro a história história das coisas. é muito legal. Então, Eu assim, amo história. tem um curso que eu fiz, né, que chama Prandiano. Ele tem online e tem presencial, Museu da Matemática em São Paulo. E ele conta toda a história. Então, assim, você vai entender o porquê de tudo. Eu falo, gente, por que que a gente não aprendeu desse jeito? E ao invés de ficar É. decorando fórmula, porque assim, a fórmula ela não simplesmente existiu, né? Tem o porquê de tudo aquilo. E se a gente entendesse o porquê das coisas, a gente não se sentiria tão obrigado a aprender ou a decorar ou achar quão entediante é aquilo, né? Então, acho que Pois é, entender o porquê das coisas é muito legal. eu acho que é super. Sabe, pegando esse gancho teu aí, Ana, eu também eu sou meio nerd, né? Meio não, total nerd. E eu tava fazendo um curso online aqui. Não é um curso de YouTube, não era pago, nada. Chama Física para Todos, de um doutor da Federal de Santa Catarina. E ele estava dando aula de relatividade, Einstein. Mas que delícia ver aquele cara contando a história. Depois do final ele começa a contar as formas, a matemática da coisa, aí é muito complexo para quem não é do ramo. Mas a história, como que Einstein pensou, depois veio outro cara, o Oppenheimer, aí veio outro que veio, que discutiu, teve um debate, que aí foi, o Einstein morreu sem saber se era verdade ou não. Enfim, essas histórias todas. Eu fico babando, assistindo lá 1 hora do cara contando como que ele chegou, o que que ele pensou, o que que ele escreveu, como é que foi. Pô, é uma delícia aprender isso, né? E às vezes, talvez, se pegar, sei lá, o meu sobrinho que está no ensino médio, deve ser para ele, às vezes, um saco assistir uma aula de física no colégio. Como era para nós também lá atrás, né? Também não era essa maravilha toda quando a gente estava estudando lá. Mas é que tem um aspecto aí que. E aí a gente vai precisar falar um pouquinho do pedagogês, né? Da questão de como funciona a pedagogia escolar, assim. E por que que a gente se sente, às vezes, com essa, pô, não consigo aprender, não sei, porque a gente vem desse histórico da escola de que você aprende para passar numa prova. Você tem o seu objetivo não é aprender necessariamente, é passar numa prova. E se você pensar isso e trazer para o que é o vestibular, como resultado final de todo um processo escolar,
o que efetivamente é pedido no vestibular? É lógico-matemática e linguagem. Então, o que você vai ter de química é fazer conta. O que você vai ter de história é interpretação de texto. Geografia, interpretação de texto. Física é fazer conta. Então, você não está necessariamente fazendo a leitura dessas áreas de uma forma que seja realmente interessante, engajante, entendendo os porquês, porque tem uma prova que vai te cobrar lógico, matemático e linguagem. Né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente também tem algumas travas, né? De, pô, eu preciso aprender uma habilidade X para conquistar o espaço na minha carreira ou para desenvolver o meu negócio. Só que aí as provas são diferentes, né? Porque são provas, às vezes, sociais. Ver se vai dar certo aquilo que você tem que fazer. Você não tem que fazer um questionário e alguém vai te dar uma nota. Só que a gente continua com aquela sensação, né? Pô, eu vou aprender marketing digital, mas como que eu vou saber se eu aprendi? Tem uma prova para confirmar que eu aprendi? Não, é na prática, é botando a mão na E na massa que você vida, aprendeu. nota 6 não passa na vida, né? Nota 6, 7 não passa na vida, né? Quando, as pessoas às vezes se espantam, porque na vida é 9 e 10, né? Para você vai montar um negócio, vai ganhar uma promoção, vai ganhar dinheiro, vai fazer, é 9 e 10. Nota 6, 7, o mercado rejeita. E isso é um ponto bem complexo para as pessoas, né? Super. Agora tem um detalhe dentro disso também, Vini, que é assim, a gente também, quando pensa nessa projeção de nota na época da escola, e esse ranqueamento que a gente faz entre as pessoas, né, é bem falho, né, super falho. Todo mundo sabe aqui que já trabalhei com Aninha em outro lugar, numa escola, né, e profissionalizante, e talvez a Ana lembre que eu sempre falava o seguinte: se a gente fosse dar uma nota para os alunos na hora que entram e na hora que saem, às vezes um aluno que sai com uma nota 8, para mim, é mais Beba significativo água. que o aluno que sai com uma nota 10. Porque se o aluno que sai com 10 entrou com 9, a progressão dele deve ter sido muito suave, muito sutil. Agora, se o aluno que saiu com 8 entrou com 3, cara, quanto que esse cara tem de potencial nesse gráfico para continuar subindo, né? Então, também tem que se olhar isso, assim, a gente não pode categorizar e nos categorizar e ficar comparando com os outros. A gente tem que pensar qual que é a nossa trajetória, da onde eu estou saindo e para onde eu já fui, e pensar esse gráfico, para onde eu continuo subindo. Né? Vou ser polêmico aqui agora, então, já que você trouxe isso. Seja. Lá atrás, a gente. A impressão que eu tenho, tá? Eu já estudei educação, meu mestrado foi em computação com educação, mas estudei um pouco de educação. Mas lá atrás a gente vê que se queria elevar as pessoas a um nível mínimo, todo mundo sair 7 da escola. E aí eu vejo nos últimos anos que todo mundo da educação hoje fala da progressão. Você entrou com 2, saiu com 3,5, é melhor do que o cara que você entrou com 6, saiu com 7, porque evoluiu 1,5. É por aí que tá se pensando agora, porque, sei lá, na vida real depois, eu não quero um cara que. Ah, ele evoluiu bastante, ele saiu de 2 para 5, mas ele é um médico nota 5. Então, claro, eu tô polemizando aqui pra gente poder debater aqui, sabe? Advogado do diabo aqui. Claro, esse exemplo que você deu aí de 3,5 e 7, podemos ter um problema, né? Mas, entendendo a tua polêmica, a gente tem que entender que, assim, existem aquelas habilidades que são técnicas, e para uma habilidade técnica, se você está comparando dois profissionais, a habilidade que ele tem de tecnicamente executar algo, é claro que você vai olhar e falar assim, este profissional está mais preparado do que este, né? Não aparece no vídeo, mas um está mais preparado do que o outro, e você pode atribuir uma nota dentro dessa lógica. Beleza, tecnicamente a gente pode chegar nisso. Mas nós somos compostos de outras habilidades que não são necessariamente técnicas. Então, se você tiver um profissional que sai ali de uma universidade, tecnicamente, como a gente falou, nota 8, cara, legal, parabéns, vai ser um bom profissional, mas quando a gente fala da progressão, é que se esse cara não se desenvolveu para chegar nesse 8, se ele está ali num flat, nessa curva, né, ela está uma curva chata, esse cara provavelmente vai continuar sendo esse profissional 8 e depois vai decrescendo, porque ele não tem a progressão. Né? Ele é bom na fórmula de Bhaskara, tirou 8, 9 na fórmula de Bhaskara lá, mas na vida real ele às vezes não tira 8 na vida real aqui, né? Exato, na prática mesmo ele pode ter mais dificuldade porque ele não tem essa aptidão, essa mentalidade, esse desenvolvimento de habilidade que faz ele continuar progredindo, né?
E um outro que às vezes saiu com um 6, mas ele estava com uma progressão alta, cara, daqui 2, 3 anos esse cara passou o outro, entendeu? Então é meio essa a lógica da progressão. Ô, Ana, Aí, não sei se você teve, já te passo aí. Quando eu estudava, tinha aqueles. Eu não era mais CDF, eu nem caderno tinha. Minha mãe falava assim: como é que você se formou, fez na tudo e nem faculdade? caderno? Me formei a vida inteira, fiz mestrado, fiz tudo, nunca tive um caderno. Até hoje, Ah, às vezes eu vou dar autógrafo no livro aqui para escrever de forma manual aqui, manuscrito aqui, é terrível, porque eu odeio escrever com a mão, nunca tomei nota, nada. Mas eu sempre fui muito bom de aprender. uhum. Eu prestava atenção e aprendia as lógicas das coisas, então tinha essa facilidade de aprender as coisas. Mas assim, quem lá na escola, essa é a pergunta que a gente fazer, não tinha aquele CDF que só tiravam 9, 10, aqueles cadernos cheios de coraçãozinho, cheio de tudo copiado, enchia 3 cadernos no ano, e que depois você vai olhar na vida, não se deu tão bem assim, né? Talvez não tinha outras habilidades. Você já teve companheiro assim? Já, nossa, e é engraçado, porque eu também nunca fui a mais inteligente. Eu era da média para cima, mas não era mais, né? E, claro, tinha as pessoas que eram mais inteligentes, tinha aquelas pessoas que. As que anotavam tudo e tiravam nota, ok. O duro é aquelas que não anotavam nada e tiravam nota. Essas que era assim, tipo, a grande incógnita da sala eram essas pessoas. E existiam, né, eu estudei com essas pessoas. E aí você vai ver na vida, né, depois se reencontra, o mundo é um ovo de codorna, você encontra essas pessoas, e você fala assim, cara, o que, que deu de errado, né? Não desmerecendo, mas, poxa vida, a pessoa simplesmente parou de estudar, parou, tipo assim, parou na vida, não evoluiu nos estudos, ou se acomodou por algum motivo, e assim, uma coisa que eu sempre penso isso, eu sempre vejo as pessoas falando, né, que são ali parecidas com a nossa vida, nós não estaremos aqui se não estivéssemos estudando até hoje, né? Então o estudo trouxe a gente até aqui. E muitas vezes as pessoas elas param e ficam estagnadas no mesmo lugar. E aí começa a ver todo mundo que tinha notas menores, né? Tinha aquela competição, que tinha aquelas notas menores na sala, evoluindo e também não consegue entender por quê. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente somos persistentes, né? Não éramos os maiores CDFs, mas somos persistentes. Eu acho que isso também é uma importante, é algo importante. A persistência em aprender algo, né? Então, assim, eu sempre fui muito ruim com línguas. Então, inglês para mim sempre foi um problema. Só que eu nunca desisti. Falei assim, quantos anos você estuda inglês? Eu já perdi as contas, assim, sei lá, uns 15 anos, 20 anos que eu falo inglês. E se alguém vier falar inglês comigo, eu ainda travo. Mas eu falo, cara, não posso. Eu sei falar, né? Então, assim, é a persistência. Eu acho que isso é muito importante. Quantas vezes eu, por ser mulher, a gente já até falou sobre isso aqui em algumas vezes, né? Quantas barreiras eu encontrei? Tipo assim, né? De professor falando o que você está fazendo aqui dentro de uma aula de ciência da computação, né? E eu fui persistente, eu tô aqui. Então, assim, isso faz toda a diferença. A persistência que você tem em querer aprender alguma coisa nova todo dia. Né? Isso é extremamente importante. Ó, pra provar que eu falei aqui, ó, eu tava aqui do lado aqui, não sei se dá pra ver, se dá foco aqui, ó. Os meus garranchos aqui, eu vou anotando coisas assim, mas eu não Você consegue consigo entender fazer depois? eu não consigo fazer uma redação, assim, pra mim, na época de colégio, eu preencher uma redação inteira, linha por linha, e quando eu estudava, ainda no começo, o pessoal pedia papel ao maço, lembra papel ao maço? Isso aqui Lembro. ninguém vai lembrar. Existe isso ainda, papel ao maço? Ah, existe. Eu acho que Tive que comprar. no Existe? Museu Você que tem Catavento, filho na escola. Não, Hã? não. Existe, tive que comprar. eu acho que algum Papel ao museu maço, deve então? ter ainda. Os Então, meus filhos. papel ao maço, ele tinha que escrever uma redação, uma folha de papel ao maço. Nem sei, eu não sei de onde que veio essa palavra na minha cabeça, papel ao maço. Eu acho que eu não uso ela faz uns 30 anos, papel ao maço. E aí, preencher bonitinho, era terrível pra mim, assim, eu não gostava de ficar preenchendo. Mas eu escrevo muito, vocês sabem, eu escrevo bastante, escrevo bastante coisa o tempo todo. Mas eu escrever, assim, pra mim, às vezes até, porque minha mão é lenta, eu escrevo feio, garrancho, então eu não gosto de escrever dessa forma. Não é à toa que vocês escrevem bastante, vocês escreveram um livro, inclusive, né? Isso É. tem que ser considerado, E vocês eles realmente ficam. escrevem muito.
Pra quem não sabe, eles aqui a gente faz reunião e eu vou falando um monte de coisa. Eles falam assim: vamos anotar, vamos abrir o gira, vamos botar os cards aqui, porque eu vou falando coisa, eu sou meio assim, Essa questão de desnorteado. escrever é muito engraçado, né? Porque assim, a primeira coisa que você pensa assim, né? Tipo assim, vai escrever um livro. A primeira coisa que dá um pavor assim na sua mente. Você fala, meu Deus, eu não tenho nada para escrever, né? E aí você começa. E aí depois vem o segundo ponto, né? A segunda tortura é, então, mas você tem que fazer tantas palavras ou tantos caracteres, tantas páginas, né? Aí começa a te limitar. E você fala, pronto, aí é outro desafio. Então tem o primeiro desafio, que é, meu Deus, eu não tenho nada para escrever. E o segundo desafio é, para. Você precisa parar de escrever. Então, assim, é terrível. E eu tô falando isso porque foi o segundo livro, ainda vai lançar. Tem o Que segundo livro que chique foi a ela, hein? mesma coisa. Eu escrevi, eu falei, bom, deixa eu mandar, né? Não vai pegar nada. Aí mandei, então, tipo assim, 25% do que você tinha, que a gente tinha acordado ali, né? Aí eu, tá bom. Aí, né, peguei, tirei umas vírgulas ali, de novo. Poxa, ainda tá muito grande. Então, assim, você tem que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você fala, poxa vida, já, né, perdeu a essência. Não, claro que não, mas não ficou do jeito que você queria, né? Então, A gente gosta de contar são dois história, né? desafios. E é muito engraçado, Ô Cés, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma percepção, eu já dei bastante aula tal, e a gente vai, e percebe mais ou menos como as pessoas, vocês também, claro, mas da minha experiência, a gente percebe quando a pessoa está entendendo ou não. E a minha percepção, eu quero trocar essa ideia contigo, essa figurinha contigo. Que às vezes a pessoa não tiver uma base de conteúdo, ela é difícil ela empilhar novos conteúdos. Isso parece, sei lá, se eu for falar de física quântica com alguém que não sabe um pouco de física, ela não vai entender nada e tá tudo certo, normal, porque ela não tem essa base. Mas existe um outro fenômeno. Quando a pessoa sabe alguma coisa, ela também tem dificuldade de entender. Porque a impressão que eu tenho é que tudo que a gente fala, a pessoa fica traduzindo para o que ela já sabe e ela não consegue trazer coisas novas. Sei lá, eu vou ensinar vocês a fazer um arroz. Olha, eu vou ensinar vocês a fazer arroz. Todo mundo, acho que vocês sabem fazer um arroz aqui. Arroz é E aí a espetacular, pessoa, rapaz. Eu também. então, aí eu vou Tem contar água. uma receita, as pessoas não escutam a minha receita e é por quê? Porque elas estão traduzindo na sua cabeça algo que ela já sabe. Então, se eu dei uma dica aqui, às vezes ela não pega essa nova dica. Eu já dei aula, por exemplo, com a turma e tinha lá o chefe da turma, lá o gerente da área lá. E eu falava um tópico, o cara pedia, olha, então pessoal, isso aqui é mais ou menos aquilo que a gente já faz. E tal coisa. Então, assim, a aula inteira que eu falei, parece que eu não falei novidade nenhuma, porque tudo ele traduziu para algo que ele já sabia, que ele já fazia. E aí, então, saímos como se nada tivesse colocado. Então, assim, eu cheguei nisso, assim, quando a pessoa não sabe nada, não sabe nada, desculpa, ela não tem uma base daquele assunto que vai ser explorado, ela vai ter uma dificuldade, tá normal. Mas quando ela também sabe, ela tem uma dificuldade de aprender coisas novas. Vocês já perceberam isso? Já. Ou não faz sentido? Eu tô maluco. Não, você não está maluco, isso faz sentido. E é claro que tem algumas variáveis aí no meio, né? Mas para você ver como isso faz sentido, tem uma frase que eu gosto muito também, que é de um cara chamado Alvin Toffler, e que ele falava que o analfabeto do século XXI não seria aquele que não sabe ler ou escrever, mas sim aquele que é incapaz de aprender, desaprender e reaprender. Ah, Então, esse é o segredo, né? a gente precisa ter essa característica. O que acaba acontecendo, né? Quem falou Quando isso? você... Desculpa. Alvin Perdão. Toffler. Alvin- Existe o Cotter, que fala um pouquinho sobre cultura, é algo parecido. É preciso descongelar a cultura que eu tenho, aprender coisas novas e congelar a cultura nova que eu tenho. Legal. E fazer isso a todo momento. Descongelar, aprender, congelar. E aí sempre que precisar descongelar e aprender de novo. Boa, parecido mesmo. E aí o que acaba acontecendo, né? Quando você está lidando realmente com alguém que ainda não tem uma base, você, enquanto professor, educador, você tem que entender isso e oferecer para aquela pessoa esses recursos. Então, a aprendizagem ela acontece quando você liga pontos. Sabe aquele joguinho lá de infância que você tinha vários pontinhos e você ia ligando e de repente tinha um desenho? A aprendizagem é isso. Você vai ligar vários pontinhos e de repente vai surgir algo, vai fazer um eureka na sua cabeça e falar, entendi. Porque você conectou várias coisas que você traz com você e outras que o curso, professores vão te entregando. Então, quando a pessoa está com
pouca quantidade de recursos, aí você pode oferecer vários recursos para ela e ela vai fazendo essas conexões. Tem os tempos para isso acontecer e beleza, mas esse é um caminho tradicional. O que você falou, eu acho que passa por alguns outros aspectos. O primeiro é essa mentalidade do, tá, deixa eu me desprender um pouco do que eu sei aqui e absorver coisas novas. Eu já tive em um monte de aulas em que eu dominava aquele assunto. Eu estava ali, por acaso, ou era uma aula dentro de um curso maior, ou acabei caindo ali com uma expectativa era outra coisa. Eu dominava, beleza. O que eu tentava fazer? Eu tentava entender coisas que eram periféricas ao assunto central. Como que aquela pessoa estava explicando aquilo? Quais eram os exemplos dela? O que eu posso aproveitar desses exemplos? Então, era a forma que eu tinha de tentar desaprender o que eu tinha ali, consolidado. A gente não sabe tudo, né? Exato. Às vezes o cara tem um ponto ali, pô, esse ponto eu não tinha visto dessa forma. Tô vendo duas formas de ver essa mesma coisa, né? Quando eu dava aula de software gráfico, e algum aluno perguntava para mim assim, professor, você sabe absolutamente tudo desse software? A minha resposta era, quem diz que sabe tudo de algo, não sabe o que não sabe. Perfeito. Tem alguma coisa que você não sabe, você só não sabe que você não sabe aquilo, né? Então, isso é um padrão. Agora, no exemplo que você deu, tem um aspecto a mais que eu acho que a gente tem que sempre considerar, que é o ego. O ego, ele é muito importante nesse rolê, porque principalmente você está lidando com um gerente ali, né, que tem um domínio, de alguma forma, sobre esse conteúdo para com a equipe. Então, ele quer demonstrar que ele domina, que ele sabe, que no dia a dia, quando ele fala, você está lá quase como professor, você está só validando o que ele está falando no dia a dia, porque o ego dele está colocado à frente da aprendizagem. Ele te chamou para validar o que ele faz, né? Então ele está traduzindo. Se você fala, olha, existe uma maneira no mercado de fazer e ele não faz, ele vai tentar puxar, não, a gente faz, só que eu chamo de outro nome aqui, né? Para não desvalidar o que ele faz, né? Exato, é um tipo que nem funciona aqui. Então existe muito essa questão do ego também, e a gente já deu muito treinamento, às vezes, numa sala com C-levels, né? Então você só tem ali gente, diretoria de C-level. Cara, às vezes é difícil, porque fica ali um confronto de um querendo mostrar que sabe mais que o outro, sabe? Não é padrão, não é sempre que isso acontece, mas já aconteceu. Um quer mostrar que sabe mais que o outro, é complicado gerenciar uma sala assim. Sim. Você sabe que enfim, pode ser uma percepção também, assim, não tem um número estatístico. Mas também, eu acho que às vezes o C-Level, até por ele estar numa posição ali, às vezes eles têm uma facilidade de aprender. Não sei se a Ana já passou por isso, assim, não é facilidade, estão mais abertos às vezes, depende da pessoa, claro, cada indivíduo é de um jeito. Mas em linhas gerais, e às vezes eu vejo que talvez um gestor intermediário, eles têm mais medo, porque eles têm equipe para baixo, eles têm chefe para cima, eles não querem passar por não saberem, e aí ficam, não, já sabia, já era, não, já faz mais ou menos, não, papapá. E aí se bloqueia a aprender coisas novas. Porque assim, o conhecimento é o repertório que a gente tem de coisas. Eu escuto você, escuto a Ana, escuto o outro, assisto um vídeo. Às vezes pega uma coisa lá do Einstein, do curso que eu assisti lá, putz, isso aqui e tal. E esse repertório é fazendo a gente ter um conhecimento, uma sabedoria, mais até do conhecimento, mas uma sabedoria maior sobre as coisas. E aí, às vezes, o cara de cima é mais desprendido de, beleza, eu já sou o chefe aqui, já posso. O Silvio Santos já era o dono da televisão, ele já podia ir lá de shorts colorido, meião no joelho, falar qualquer coisa, porque ele já é o chefe, não precisa provar nada para ninguém, né? E às vezes tem um pouco disso. Eu acho que isso vai muito da maturidade da pessoa, né? De entender que ela não sabe tudo e tá tudo bem não saber, né? É estranho se você soubesse tudo. Tem uma frase do Steve Jobs, e eu acho que é dele mesmo, né? Às vezes tem muitas essas coisas, que ele gostava de contratar pessoas mais inteligentes que ele. Eu, como líder, eu tenho essa característica de eu preciso contratar pessoas, não que seja mais inteligente do que eu, não é uma disputa, mas que tenha inteligências diferentes ou conhecimentos diferentes que o meu. Porque assim a gente vai montar uma equipe mais forte. Então, se eu sou uma líder hoje, tenho a minha empresa, e eu sei que eu sou muito boa em gestão, mas sou péssima em vendas, eu vou contratar alguém muito melhor que eu em vendas.
E eu vou para um Exatamente. curso de vendas com essa pessoa e vou deixar ela entender que eu sei menos que ela. E tá tudo bem, porque eu quero levar o ego dela, porque ela precisa vender para mim. Eu realmente não sei vender. Então, assim, a gente tem que ter uma certa maturidade e entender que a gente pode ser inteligente em determinados campos, e isso eu vou falar para você que eu aprendi depois de muito apanhar, tá? Porque quando as pessoas da área de TI, ela tem um ego maior que ela. E eu fui assim também, já em algum momento da vida. Eu, quando me formei, todo mundo era burro e só as pessoas de TI que eram inteligentes. Até que um dia você vai conversar com uma O usuário contadora. nunca sabe pedir, o usuário não sabe o que Exato, quer. nossa, eu já fui essa pessoa. E tenho super vergonha. Não tenho nenhum problema em falar que eu era arrogante desse jeito. Só que aí você vai conversar com uma contadora que começa a te falar de todos os impostos que você precisa pagar porque você vai abrir uma empresa. Aí você fala, cara, eu não sei uma sílaba do que você está falando. Aí você pensa assim, quem que é inteligente na conversa? Ela ou eu? Né? Ela, óbvio. Eu sou a burra aqui. Né? Você vai conversar com um advogado, você vai conversar com um engenheiro, você vai conversar com um médico. Então, assim, não é questão de ser mais inteligente ou não, é questão de ter o conhecimento em determinada área ou não. E assim, depois disso eu comecei a ficar mais aberta a entender outras coisas, a procurar outras coisas, a querer conhecer mais coisas. Então, assim, acho que a gente precisa sair do nosso mundinho de, porque eu sou líder, eu sei tudo e eu tenho que ensinar tudo para os meus liderados. Não é por Não quero aí, ninguém que saiba né? mais do que eu, né? Não quero ninguém que saiba Exato, mais do que eu. exato. A Eu, gente, em eu brinco. determinado momento ali, vai começar a temporada mais voltada para equipes, e a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza. Mas não há nada melhor do que você olhar para sua equipe e falar assim: poxa vida, a minha equipe está completa com Montei uma relação ao equipe boa, né? conhecimento. Com relação ao conhecimento. Não tem nada aqui que nós, como equipe, não dominamos. Mas nós, como equipe, uma pessoa sozinha Num nunca vai time dominar tem que ter tudo. alguém que sabe catar no gol melhor do que eu, alguém que sabe fazer gol melhor do que eu, alguém que sabe cruzar melhor do que eu, alguém que sabe marcar melhor do que Exato. eu. Né? Se todo mundo for pior do que eu, no time, o time não vai Não ganhar. dá, né? Não dá. Não dá. Eu, eu vou me sentir uma péssima líder se todo mundo é pior que eu, né? Tá. E eu costumo, já falei aqui em algum episódio aqui, que tem muito líder e muito empresário que ele monta uma empresa que parece um castelinho. Ele é o reizinho ali, tem os seus súditos, todo mundo dizendo amém pra ele, encastela, cria ali as muralhas em volta, e aí o cliente não sabe pedir, e aí ele vive nisso. Então, enquanto que a gente vê que aqueles que vão pra frente, que tem mais sucesso são aqueles que sabem aprender, né, César? Aqueles que vão aprendendo com o mercado, aprendendo com o seu público, aprendendo com as suas equipes, que vão transformando e vão criando. A transformação é aprender a fazer diferente na sequência, né? Exato. Isso a palavra que sempre vem na minha cabeça é realmente cultura organizacional, né? Como que você está se propondo a oferecer um espaço onde as pessoas vão se sentir confortáveis para testar, errar, aprender com seus erros e seguir adiante. Errar é Né? importante. É importante errar também. E aí que é um detalhe muito interessante também, porque o gestor, esse reizinho do castelo, essa rainha do castelo, como você colocou, essa pessoa, ela tem limitações, como todo mundo tem, né? Todos nós temos limitações. E aí a gente ficar encarcerado dentro só do nosso limite de conhecimento, só do nosso limite do que já sabemos, já testamos, é uma receita muito complicada de dar certo, né? Agora, por outro lado, quando você olha e você realmente monta time, você monta equipes múltiplas, como a Ana estava falando, e você percebe que você pode aproveitar o conhecimento das outras pessoas para ir aprendendo e desenvolvendo este lugar como um todo, você individualmente também se desenvolve, você também cresce. Eu recentemente, na minha comunidade, durante muito tempo, eu fui a única pessoa pensando estratégias dentro dela, né? Uma comunidade de aprendizagem que eu tenho. E era só eu pensando estratégias dentro dela. E eu senti quando chegou num limite, porque eu falei, cara, tem um monte de habilidades aqui que eu não tenho, super assim, proeminentes, sei lá, de marketing digital a fundo. Tem pessoas na comunidade que têm mais que eu, de autoconhecimento, gestão de pessoas, tem pessoas que têm mais do que eu. E aí eu percebendo algumas dessas, eu comecei a convidar, a gente montou um grupinho lá que a gente chamou dos entusiastas da comunidade. Já está saindo umas coisas inacreditáveis de lá de dentro que eu nunca sozinho ia conseguir levantar, só porque foi aberto um espaço para que essa inteligência coletiva acontecesse, né? E eu estou mega motivado de perceber isso acontecer. Então, eu acho que é muito importante a gente abrir realmente
é mudar essa mentalidade de que nós, enquanto indivíduos, temos um limite e o conhecimento, ele não se faz individualmente, ele se faz no coletivo. Não adianta ninguém que virar para mim e falar assim, ah, nada, eu sou autodidata, eu aprendo tudo sozinho. Cara, você aprende tudo sozinho o quê? Algo que alguém já criou, alguém já estudou, alguém já entregou, e agora você estuda, você está acessando o coletivo. E a tua prática? Você vai praticar sozinho também, de frente do espelho, e acabou, ou você vai entregar para o mundo? Você está se conectando com as outras pessoas que estão validando o que você aprende. A gente sempre aprende com o coletivo, não está sozinho. Vocês, eu acho que o teu som abafou Ah, um tá pouquinho. estranho o áudio. Uhum. Dá Ficou uma, ruim vê aqui? se tem algum mau contato aí. Tá. Acho que voltou. Acho que Voltou? voltou. Voltou? Voltou. E a gente. Nós vamos entrar, como a Ana falou, numa outra temporada falando de equipes, mas a gente pode, como aprendizado tem a ver com cultura, tem tudo a ver. E hoje muito se fala em equipes multidisciplinares, né? Ou seja, com múltiplas habilidades ali dentro, e a gente vai aprendendo um com o outro. E quanto mais a gente aprende, melhor a gente vai. Quanto mais a gente se abre para aprender, quanto mais a gente reconhece que a gente tem gaps para aprender, que a gente tem lacunas para serem preenchidas de conhecimento e que a gente não vai saber tudo e que a gente pode errar e que isso pode, acho que essa é uma grande habilidade de qualquer empresário, qualquer líder ou qualquer pessoa colaboradora que está trabalhando numa empresa, né? Esta habilidade de aprender, porque isso vai, como você fala, destravar todo o resto, não é? Isso é bem importante. Sim. E quando a gente fala de aprender com o erro, por exemplo, eu não acredito que a gente aprende errando. A gente aprende pensando e refletindo sobre o erro. Então não basta sempre assim, eu vou lá, eu vou errar, e aí eu vou e erro de novo, eu vou e erro de novo. Aí você não vai aprender. Você vai aprender quando você erra e você para e fala, o que aconteceu? Quais foram os motivos que me levaram aqui? E sem caçar as bruxas, sabe? Sem culpabilidade. Sim. Mas só entender qual foi o processo que me fez chegar em tal resultado, o que eu posso modificar e experimentar de novo. Isso é um erro que te leva a aprender, né? E quando a gente pensa dessa forma, aí a gente está falando sobre realmente modos com os quais a gente aprende. Porque são jeitos diferentes. Ana aprende de um jeito, Vini aprende de outro, eu aprendo de outro. Tem similaridades, tem momentos de encontro das formas de aprender, mas a gente precisa entender que existem processos que são múltiplos, não é um jeito só. E é isso que às vezes as pessoas se pegam também, né? Porque igual a gente está falando de anotar, né? Tem gente que não vai conseguir falar assim, não tenho tempo para parar na frente de um vídeo e ficar anotando. Mas não é isso. Às vezes você precisa realmente estar fazendo outra coisa e estar com um fone de ouvido ali captando aquele conteúdo. Ou você precisa quebrar em pequenos momentos dentro do seu dia. Ou você precisa pegar uma dica e já botar em prática logo. Aí a gente pode falar de N técnicas, né? Mas é Aí é uma importante questão de se entender autoconhecer um pouquinho também, né? De muito, experimentar e de se autoconhecer, né? muito, muito. Então acho que é importante ter essa noção de que não é algo natural que acontece, assim, igual tomar sol. Eu vou aprender agora aqui, vou parar aqui, igual Matrix, né? Eu vou botar um negócio ali, aprendi tudo, fiz download do conhecimento. Não, não é assim. Mas as maneiras com as quais você vai aprender, existe técnica, existe ciência, existe agora neurociência, entendendo como o nosso cérebro se comporta e reconhecendo essas diferenças entre as pessoas. Muito top isso aqui. A gente e falar em neurociência, né? A maneira que cada um aprende, a maneira como a gente consegue trazer esse conhecimento para o outro, né? Nós aqui que estudamos e passamos conhecimento para o próximo, é bastante importante entender como cada um entende. Porque como a gente dá aula para alguém quer entender uma receita de bolo. Mas como? Qual é que é a ordem? Não, a ordem não importa. Quando você fala assim para uma pessoa, dependendo de quem for, bagunçou a cabeça dela. Não, a ordem não importa. É mais ou menos assim. Eu tenho que pôr primeiro o alho ou primeiro a cebola para fritar? Não, tá bom. Não vai mudar muito no final. Mas vai ter alguém que vai dizer, não, muda um pouquinho, porque um vai amargar mais que o outro na sequência. Então, assim, tudo depende do estilo. Tem pessoas que são muito mais criteriosas, né? E a gente tem que ser. Eu espero que o engenheiro que faça os prédios que a gente anda por aí seja criterioso nos números que ele faz, o mecânico que
que faz manutenção do avião que a gente anda por aí, ele seja muito minucioso, mas às vezes em algumas coisas, quando a gente está fazendo, sei lá, falamos aqui em marketing, falamos aqui em algumas coisas, às vezes não é tão preciso, né? A coisa é um pouquinho mais, ela tem a sua receita de bolo, mas ela é muito mais abrangente. Quem gosta de cozinhar, eu tô dando exemplo de cozinha aqui hoje, é como fazer doce e fazer salgado. Quem faz doce sabe que erra a mão se botar mais açúcar, menos açúcar, não dá certo a receita. E o salgado aceita muito mais. Você põe uma pimenta se quiser, se não põe pimenta se não quiser, você pode pôr mais óleo, menos óleo. O salgado aceita muito mais. Então tem pessoas que sabem fazer salgado e sabem fazer doce. Na vida é mais ou menos isso, né? E eu até falei, né, no começo do vídeo assim, não, espera aí, assiste isso aqui primeiro, depois vai fazer o nosso curso. Por quê? Durante o curso, a gente fala muito para as pessoas, vai lá e entende o seu cliente. E aí a gente dá ferramentas, a gente fala como, o que tem que fazer, enfim. Então, assim, é uma forma de, primeiro, você está fazendo o curso, né, o que já é um gatilho gigantesco. Não é todo mundo que vai parar para fazer um curso hoje em dia, né? Todo mundo quer as coisas muito mais rápidas. Você está ali fazendo um curso e dentro do curso a gente está falando para você fazer várias outras coisas, né? Então, assim, é super importante isso aqui que a gente está comentando, porque lá dentro você vai ter, falar, não é só um curso. É um curso que eu vou ter que aprender a fazer tal coisa, que eu vou usar a ferramenta X, que eu vou ter um comportamento Y. Então, assim, são várias coisas que estão puxando lá dentro. Então, por isso que a gente falou, assiste primeiro o vídeo, né, aprende a aprender e depois vai lá para o curso. Porque, assim, uma coisa, quando a gente começa a aprender um assunto novo, uma coisa vai puxando a outra. E aí você começa a ver um mundo totalmente diferente. Então, cada assunto que você começa a aprender do zero, é um outro mundo que se abre. Então, vai puxando uma coisa, vai puxando outra, isso que é a grande magia da coisa. E aí, a gente, né, como professor, a gente tem o objetivo, né, de despertar essa curiosidade nas pessoas, né? O Vini até falou assim, você consegue perceber ali quem está aprendendo, quem não está aprendendo? E sim, a gente consegue perceber. Isso é a mágica do presencial que a gente perdeu, né, alguns anos atrás. Agora é diferente, a gente precisa puxar de uma outra forma. Mas, e aí o aluno, depende muito mais do aluno também. Mas essa mágica de aprender e começar a descobrir coisas novas e mundos novos, e eu quero me aprofundar em determinada coisa, isso é muito legal. Isso a gente tem muito no curso. A gente vai falar de um monte de assunto, né? E aí espero que dentro do curso você se apaixone por um desses assuntos e se aprofunde muito mais, porque tem muita coisa legal lá. Tem É um mundo novo que vai 35 se abrir, aulas, né? não é para assustar ninguém, tem 35 aulas, são pequenas, são aulas rápidas, são aulas direto ao ponto, mas tem 35 aulas, nós cortamos um monte de coisa que vai ser na versão 2 do curso, essa Mas vai versão inicial aparecer, aqui, vai aparecer. vai aparecer sim. Legal. E aí eu queria trazer um outro ponto aqui, Cês. Quando a gente dá aula, que a gente faz, e a Ana falando me lembrou isso. Às vezes as pessoas escutam e hoje existe uma discriminação ao revés. Como assim ao revés? No passado, a nossa sociedade aqui ela é super desigual, ela é super incorreta, no qual existia um preconceito sobre quem não tinha alguma cultura. Hoje, quando a gente estudou, a gente vai estar falando como se faz, como se fez, como se faz por aí, como eu já fiz em algumas outras empresas, existe uma discriminação ao revés, da pessoa dizer isso aí é só teoria, isso aí é só livro, isso aí é só... Né? Eu vejo muito isso também, eu estou generalizando, trazendo assuntos para a gente debater. Que tem pessoas que às vezes elas têm... Hoje. Oi? Tô Tá polêmico. polêmico hoje. Que às vezes ela não discuta, porque eu chamo isso um pouco de terraplanismo, até eu usei essa expressão outro dia. Oi, Por tá que polêmico de novo. terraplanismo? Polêmico, né? Polêmico. Por quê? Porque assim a pessoa, ela fala, eu nunca fui pra Lua, nunca peguei um foguete, pra mim eu olho na janela, a Terra é plana. Então quando a gente vem, como tem lá o curso que a gente está lançando, a gente vai falar um monte de coisa no curso, né, um monte de coisa que às vezes a pessoa não conhece ali, e tá tudo certo, por isso que é um curso, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está ajudando a pessoa. E às vezes é destravar esse preconceito de conhecimento
não é teórico, porque ali tem muito da nossa experiência, mas quem está assistindo às vezes acha que por ser um curso, por ter ali, por ser uma aula, parará, que é uma teoria. Você já percebeu isso? Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Faz. Primeiro, meu áudio tá bom agora? Agora sim. Tá ótimo. Ah, beleza, maravilha. Assim, esse é um tipo de assunto polêmico e que a gente poderia fazer podcast só desse assunto, assim, falar só disso algumas edições, porque tem muito de como a nossa sociedade está construída, de quais são os valores que a gente tem colocado em pauta. Porque se a gente chegar ao ponto, como o exemplo que você deu, de ter pessoas que acreditam que a Terra é plana e elas realmente acreditam nisso, é porque a gente foi por um caminho tangente aí bem complicado. Mas o que acontece? Disso que você está trazendo, o que eu vejo muito também, né? A gente tem duas vidas hoje em dia. A gente tem uma vida analógica, que é aquela vida onde, teoricamente, a gente bota a mão nas coisas e sente o mundo, e você tem alguma forma de se sentir assim, fixo, assim, firme neste mundo. E a gente tem a vida digital, que ela é totalmente, você não pega ela, né? Ela não é uma vida que a gente sente que as coisas... Pega a minha aqui, ó. Esse é o seu físico para o digital, né? Então o que acaba acontecendo, cara? A gente tem hoje, então, uma relação com os assuntos que é uma relação essencialmente teórica. E muitas vezes a gente está assistindo coisas, a gente está em contato com teorias e não necessariamente a gente está botando elas na prática. A gente está passivo assistindo um filme, as pessoas se colocam passivas assistindo um curso mesmo assim também, então a gente está passivo e não colocando as coisas na prática. Essa relação com um acréscimo de que, infelizmente, vamos falar a real, é essa também, tem muito conteúdo, sabe, péssimo na internet. Tá cheio de conteúdo péssimo na internet. Cheio de guruzinho de internet. Vamos falar o português, claro. De guruzinho na internet, que ele vai usar uma máxima dizendo, olha, eu tenho a solução para o seu problema. Gente, isso aqui, ele estudou uma teoria. Isso é uma teoria que diz que se você falar esse gatilho, a pessoa, ele tem o problema para minha dor. Você vai comprar o curso dele, que ele vai dizer para você que ele já fez milhões com aquilo lá. E ele só está fazendo milhões vendendo como fazer milhões às vezes, né? Exatamente. Então, assim, só que parece dar uma roupagem que aquilo lá é prático. Desculpa te interrompendo, mas né, ele tem essa roupagem. Tem muito conteúdo dessa forma, falando mais claramente às vezes, né? Exatamente. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas ficam saturadas, às vezes, desse tipo de conteúdo que realmente não vai dar certo. Esse tipo de conteúdo desses gurus não vai dar certo. E aí as pessoas ficam saturadas disso, só que aí elas colocam tudo no mesmo rol. Então todos os cursos, todos os conteúdos, toda a teoria é inválida, mas não é verdade. A teoria ela tem uma base para você conseguir construir em cima dela, quando ela é feita da maneira correta, coerente, séria, que é o que a gente traz aqui, é o que a gente se propôs a fazer, senão a gente nem estaria fazendo isso aqui. Né? Como a gente quis fazer com seriedade, é uma teoria que é útil. Claro, claro. E tem aí um guruzão, não é nem um guruzinho, um guruzão de internet que fala que já ensinou 1,5 milhão de pessoas a destravar o mindset do crescimento e do enriquecimento. Ué, se ele conseguiu fazer isso, ele tem um método de como fazer isso, aqui tem 1,5 milhão de milionários então aí na praça nos últimos anos, e a gente não vê esses milionários todos aí na praça desse jeito. Os dados não batem. Não tá batendo, né? Batem. Então, você falou uma coisa que eu gostei bastante, que o terreno não é igual ao mapa, traduzindo. Sempre, nós estamos aqui falando, é tudo teoria aqui, porque a gente não está fazendo nada, estamos sentados aqui, cada um sentado na frente aqui de uma câmera, estamos conversando, tudo isso aqui é teoria. Desde que a gente não, né, a gente tem que sair. Então, qualquer curso que a gente faça, qualquer livro que a gente lê, qualquer novela, como você falou, sempre é a teoria, né? E o terreno, que é na prática, ele sempre vai ser diferente do que o mapa. Então, claro, se eu trafegar pelo terreno, eu posso fazer um mapa melhor do terreno. E é isso que a gente quer trazer. A gente aqui, a gente tem vivência. Aqui ninguém é um guruzinho aí que fez um cursinho de internet
e que quer ensinar agora uma fórmula mágica. A gente tem rodagem aqui, não gosto de falar muito disso. A Ana não, que é uma moçoila lá. É, mas, Não vou entrar nesse assunto, não, melhor não. então, Eu a fico aqui gente, falando que eu a tenho gente 20 anos de profissão e aí comecei a trabalhar com um não ano. parece, não parece, não parece. É, parece que você tem 20 aqui, ó. Você ligou em Belezeito na sua câmera aí hoje. Como sempre, na verdade. Né, então, assim, a prática, tudo isso aqui é teoria, mas é uma teoria baseada em prática. Então, às vezes, a pessoa, às vezes, ela se bloqueia a aprender, que é o que a gente está trazendo, porque pô, eu nunca vivenciei isso, mas claro, por isso que você está fazendo um curso. E às vezes o cara vai fazer o curso, ele tá, vamos lá, um empresário, ele está buscando um crescimento, porque pode ser que ele não está passando num bom momento da sua empresa, está almejando coisas lá, está numa ansiedade, e aí, às vezes ele quer uma forma muito mágica, por isso que o guru consegue ensinar, né? Porque ele vai na dor direto, eu tenho aqui, você está com dor nas costas, eu tenho aqui um remedinho para dor nas costas, você vai tomar, não é? Você vai tomar. Exatamente. Mas olha Já só. teve, já teve gente aí que em meio a uma doença grave, dizia, isso aqui cura, e as pessoas foram tomar? Exatamente. Você vê, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é da aeronáutica. Cara, teve alguns desses resgates aí de tragédias naturais, era ele pilotando helicóptero lá, né? E é um amigo de infância que eu tenho. Então eu peguei a trajetória escolar desse cara, desde lá do início, de quando ele começou a estudar, depois quando ele migrou para querer estudar para pilotar helicóptero. Ele não foi jogado no helicóptero e falou, vai lá, pilota. Você não faz assim. Ele tinha umas apostilas desse tamanho, porque a quantidade de botão que tem naquele helicóptero é um absurdo, né? Ele estudava primeiro no teórico, ele entendia o que era aquilo, depois ele ia para uma atividade prática que o leva hoje a estar pilotando em resgate o helicóptero. Então, assim, a teoria, a gente subestima ela, eu acho, muito pelo que a gente está falando, pelos picaretas que vão te entregar teoria que não funciona, pela velocidade desse mundo, que a gente quer tudo muito para ontem, então você acaba, deixa eu pular isso aqui, deixa eu ir logo para a prática, e às vezes você perde atributos importantes Os para que a sua porquês das prática coisas, né? seja bem, isso, para que a sua prática seja bem feita. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio nisso. Tanto que por isso, quando a gente sempre faz referência ao nosso curso, porque a gente está desenvolvendo ele, então está na nossa cabeça, né? Por isso que a gente tem muitas ativações práticas que são propostas ali, né? Faça isso, agora teste isso, para que você possa ter a teoria como uma base que te mostra que não é uma receita mágica que alguém tirou da cartola, não, ó, tem um porquê, uma sequência lógica para chegar nesse lugar, e agora você vai e pratica. Agora você põe a mão na massa, porque ficar só na teoria também não dá, né? Acho que essa não é a intenção, mas ela é importante. Quem é de casa aí, ó, eu estava desenhando hoje o, o framework do curso, alguma coisa assim. Eles disseram que parecia um chiclete esticado. Nem vou falar para vocês, nem vou mostrar para vocês aí, ó. A gente é Não, sincero. não vai ser isso que vai pro ar, não. Não vai ser isso Não, que vai pro ar, a não. gente Não vai ser esse, não deixaram, não aprovaram o framework aqui. não Então, passou. Não, assim, mas fala, posso falar? Não, não claro. o interessante é que assim, né? Então, né? Tem a teoria e a prática. A gente tem muito esses dois lados ali, né? A teoria e a prática. Mas o porquê que a gente aprende essa teoria, né? Existem muitas teorias sobre todos os assuntos, né? Mas por que que a gente define essa teoria como a melhor ou essa que a gente vai ensinar, seja na escola, seja no nosso curso, seja aí em outros cursos da internet? Por que que essa teoria é a que, né, está mais famosa ou é a que vale? Porque muitas pessoas testaram, então assim, para que que eu vou aprender essa teoria, né? Por quê? Porque a gente sabe que ela vai funcionar, porque ela foi testada, porque ela foi garantida por outras pessoas, digamos assim, né? Então, validamos várias hipóteses para que essa teoria fosse verdade e conseguisse realmente mudar. Então, não é nenhum assim, né, tirei da minha cabeça tal coisa, vou te vender e vou te vender ali uma formulazinha mágica para você aprender. Não existe, né? Primeiro que não existe uma fórmula mágica. E toda teoria que a gente traz, ou né, não só a gente, mas qualquer empresa, escola séria traz,
é porque existe toda uma questão de teste e hipóteses validadas por trás disso. Então, essa é a diferença. Uma coisa que a gente, né, o César sempre fala da escola onde a gente estava dando aula, e é assim com todas as escolas atualmente. A gente tem muita coisa na internet. E a gente tem muita coisa na internet, quando eu falo muita com letras maiúsculas, a gente tem de tudo na internet. O que diferencia eu querer aprender as coisas na internet e eu querer aprender as coisas num curso ou numa escola? É o direcionamento. É a sequência de assuntos de uma forma que você consiga aprender e colocar em prática e vai dar certo. Então, isso faz toda a diferença. Se eu começo a aprender determinada coisa na internet, aí eu vou me encantando por outra coisa, por outra coisa, por outra coisa. Daqui 4 meses, quando eu volto no inicial, eu já me perdi completamente. Porque a internet ela vai levando você por um caminho que não necessariamente Não é organizado, né? não é organizado, não é lógico. Ela simplesmente vai te levando. E isso é a diferença entre, né, um curso e o que eu posso aprender na internet. Você pode aprender qualquer coisa na internet. O que muda é o direcionamento. E pegando esse gancho de internet, eu adoro, hoje eu tô culinário aqui, tô polêmico e culinário. Eu adoro bife à milanesa. Adoro. Eu lembro do bife da minha mãe. E você vai na internet, deve ter umas 1000 caras fazendo receita de milanesa. Todas dão certo. Todas dão certo. Só que um vai dar uma dicasinha, ó, eu coloco isso daqui, eu tenho que... A panela que eu uso é mais alta, é mais baixa, o fogo que eu uso é mais alto, é mais baixo, eu tiro e ponho no guardanapo para secar, eu tiro e ponho numa grelha, eu tiro e ponho não sei aonde, eu empano e deixo uma noite na geladeira para... Cada um vai ter uma dica, todas dão certo. E claro, ele tá passando a dica dele, ó, eu faço um dia antes e deixo na geladeira para ficar mais sequinho, sei lá. Eu não sei, tô inventando aqui. Eu ponho um pingo de limão aqui na farinha. Então cada um vai ter uma dica que ele parte de uma receita base. A receita básica é igual, porque tudo vai sair um bife milanesa no final. E todo mundo sabe reconhecer, bater o olho, esse aqui é um bife milanesa. Só que cada um tem a sua dica de como aquilo vai acontecer. Por quê? Porque ele fez isso no fogão na casa dele, ele tem uma dica, ele tinha um tipo de panela, ele tinha um tipo de coisa. Conhece aquela historinha da mulher que amarrava com folha de bananeira a carne para fazer na panela? Não, um jacan da vida chegou, falou, vou fazer uma comida regional aqui e vou pesquisar. Aí descobriu uma carne amarrada numa folha de bananeira que amarrava e fazia tal, e ele fez, falou, quem faz aqui é fulano de tal. Aí foi lá na fulano de tal, falou, não, eu aprendi com a minha mãe, já, né? Aí foi lá na casa da mãe, vamos ver a história desse prato. Eu aprendi com na verdade, a mãe da minha mãe, a avó, que aprendeu. Daí foram descobrir qual que era o segredo como que ela descobriu que aquela folha de bananeira que é amarrada ali e tal, dava esse sabor todo especial, único, que o cara veio lá da França para descobrir ali naquela regional. E aí, como que a senhora fez isso? Falou, na verdade, minha panela era pequenininha, eu tinha que amarrar a carne para ela caber na panela. E amarrava e fez assim, ficou. E todo mundo foi aprendendo a receita assim e foi repetindo. Resumir aqui a história, né? Então, às vezes, a gente nem sabe por que a pessoa tem aquilo lá, mas ele fez uma vez na vida, deu certo e começa a fazer. Nós estamos defendendo a teoria, esses caras são todos uns teóricos aqui. Não, aqui é todo mundo na prática. Eu vim de consultoria, a gente dizia que os caras que eram só de teoria era consultor de palco, porque no palco tudo funciona. Você põe um slide lá, põe lá, tudo maravilhoso, assim funciona. Agora, quando você vai lá no chão de fábrica, com o empresário, na empresa dele, vê o problema dele, é diferente. Só que todo empresário também acha que o dele é totalmente diferente. Não, aqui isso não funciona, aqui é diferente, né? E basicamente é uma receita de milanesa, cada empresa tem uma receitinha básica, e a gente vai adaptando a panela da pessoa, ao fogo que ela tem, a carne que ela comprou, aos temperos que ela tem no armário. É isso, mas vai sair um bife milanesa ali, a gente sabe aonde vai sair com isso, né? Mas é muito legal esse exemplo que você deu, inclusive, de bife milanesa, que tem 1 milhão de receitas diferentes e um monte de segredinhos diferentes, né? Que assim, se você não sabe, né, o que você precisa para começar e aonde você quer chegar, você pode cair na armadilha de querer pegar todas essas dicas, né? Então, assim, eu vou assistir 100 vídeos diferentes explicando para mim, vou juntar tudo e óbvio que vai dar certo. E aí eu falo que óbvio que não.
Porque se você não souber exatamente da onde você parte, aonde você quer chegar, todas essas dicas só vai tirar você do seu foco, só vai tirar você do seu caminho. Então, você tem que também entender quais são as dicas que realmente servem para você. Então, para isso, você A sua precisa saber, realidade, né? né? Saber a sua realidade, conhecer a sua realidade. Então, assim, tem sempre aquela coisa, consultor nunca te dá resposta das coisas. Não, ele te pergunta as coisas certas para você refletir. A gente não pode dar resposta para as pessoas. Elas têm que aprender a procurar a resposta dentro do negócio delas. Para isso, ela precisa conhecer o próprio negócio. Eu sei, assim, é muito fácil chegar aqui e falar assim: Ana Paula, conta aí como você resolveu o problema X, lá da sua empresa, da sua equipe e tal. Eu vou contar: olha, eu tive um problema assim, eu resolvi assim, assim, assado. Mas se eu tiver outra vez aquele mesmo problema, com certeza eu não vou resolver do mesmo jeito. Porque vão ser situações diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Então, o que Perfeito. serve para mim pode ser que ajude eu a ajudar a outra pessoa, mas se ela seguir os mesmos passos que eu, não necessariamente vai dar certo, né? Então, assim, acho que esse exemplo do bife foi excelente, assim, porque existem 1000 Tá me dicas, dando mas não fome de comer um bife necessariamente uma vai milanesa. servir para você. Oi? Tá me dando fome de comer bife milanesa. Bem Eu ia Então, falar cedinho. isso agora. necessariamente não vai servir para você, né? Eu ia falar isso agora, que o bife à milanesa tá dando fome. Eu acho que a gente podia achar um patrocínio de alguma casa de bife à milanesa aqui para esse podcast, para essa edição. Isso aí. iFood Mas pode mandar aqui pra gente, a gente pode divulga. mandar. iFood. Mas isso que a Helena falou me lembrou uma história que eu acho que eu contei em uma das edições aqui do podcast, que foi como que uma hamburgueria resolveu quando a batata importada deles ficou parada na alfândega, né? Na E, Bélgica. isso. E você, quando você pega problemas, às vezes a gente levanta problemas em comum e vão ter as receitinhas. Resolve assim, resolve assado, faz assim. Como que você vai gerenciar a crise, né? Mas tudo isso são um conjunto de passos que te ajudam a ter essa organização, mas aí a decisão do que você vai fazer vai daquilo que você já foi aprendendo. Aí entra, assim, o temperinho diferente que cada empresário, cada empresária pode ter, que é o que ela já sabe que pode colocar em cima de uma lógica que já foi testada. E no caso desse exemplo, quando eles ficaram sem a batata belga importada, e que era o carro-chefe deles, eles foram super sinceros e abriram que eles estavam oferecendo outro tipo de batata agora, feita de outro jeito, e criaram um prato novo e entregaram esse prato novo e os clientes ficaram satisfeitos, mas existem diversos aspectos aí de gerenciamento de crise, de comunicação, e como você passa essa informação adiante, só que eles fizeram do jeito deles. Mas a teoria está lá. A lógica de como se resolve uma crise está lá. Mas eles aplicaram com o conhecimento que eles já tinham. Então, isso é interessante a gente perceber. Teoria nos norteia, organiza, como a Ana falou, né? E aí a Sim. gente tem condição de aplicar o nosso diferencial. Então, assim, eu acho que a dica que a gente pode dar aqui, com a nossa experiência, é que as pessoas se abram para isso, né? Porque às vezes eu digo, se você ignorar essa teoria, vai virar um terraplanista. Sendo bem direto ao ponto. Ué, vamos lá. Existem 1000 maneiras da gente fazer coisas. Atendimento de chamado. Toda empresa tem isso. E aí todo empresário fala, não, aqui é diferente. Ok, deve ter uma particularidade, mas tem uma receitinha de bolo que, assim, vai funcionar em 90% dos casos. E os outros 10% a gente vai resolver. Por isso que os cursos hoje, eles evoluíram de só ser um curso de aulas ali. Assiste a aula, acabou e fica, né? Para ter mais intersecções com os instrutores, para que a gente possa trazer experiência. Porque não é só uma aula, por um conteúdo. Senão eu pego um livro aqui e é muito mais barato do que assistir uma aula, às vezes. Mas é trazer esse tipo de conteúdo. Então, acho que a dica que eu quis dizer é essa. Não fuja disso, porque às vezes o guruzinho ali vai dizer que ele tem um método que é muito mais fácil. Existe uma coisa que é muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais tranquila de aprender, com muito menos passos, que dá muito mais resultado. Assim, seria fácil, né? Resolver todos os problemas do mundo. Todo mundo faria, né? Aí Todo seria. mundo já Todo estaria. mundo quer.
todo mundo Todo estaria mundo rico. estaria milionário. É. Esses números eles realmente não batem, não tem jeito. Eu acho que o grande ponto aí é realmente isso. A gente, quando a gente se percebe que pode continuar aprendendo, que pode continuar se desenvolvendo e que é legal fazer isso, é um legal porque nos dá ferramenta para desenvolver o nosso negócio, desenvolver a nossa carreira, se desenvolver enquanto pessoa, né? Então, da mesma forma, Vini, eu acho que também tem um lado das pessoas que são, não, isso não dá certo, isso né, tem uma acomodação em cima daquilo que já se conhece, só que a transformação está naquele lado que você desconhece. Né? O que você já conhece, legal, vai te levar nos mesmos lugares sempre. Agora, você quer chegar num lugar novo? Se você quiser chegar num lugar novo, tu tem que se abrir a outras possibilidades de fazer as coisas e testar outras maneiras de fazer e até experimentando perceber qual que se adapta melhor a você ou não. Falei sobre o desafio. Quem perdeu o desafio não escutou a gente falando sobre isso daqui. Ok, né, as estradas que trouxeram até aqui não são as estradas que vão te levar até lá. Né? A gente estava falando de um caso, olha, tenho 100 clientes. Tá ok, né? Ok, você conseguiu criar 100 clientes. E para criar 1000 clientes agora? É outra estrada, não é a mesma estrada. São outras técnicas. E para criar 10.000 clientes, você quer crescer, não quer? Então não adianta se apegar no histórico lá de trás, porque você não vai conseguir. Né? Então, assim, a primeira vez, quando Pedro Alves Cabral saiu de Portugal para chegou até aqui, ele nunca tinha vindo até aqui, era um caminho desconhecido. Ele ia para outro lugar, foi. Então, às vezes andar pelo caminho desconhecido são outras coisas que a gente vai. Depois que foi a primeira vez, aí é fácil. É só seguir aquela estrela ali. Vamos para a Lua, a primeira vez que vai para a Lua. Até medo de ir para a Lua, vai que dá alguma coisa errada. Mas, né, alguém foi. Então, quando a gente está andando por caminhos novos, e muito empresário tem disso, mas eu criei isso aqui. Tá, você criou, você está feliz com o que você criou? Ótimo, também estou feliz com você. Não, eu quero crescer mais. Então é outro caminho. Não é? Agora saiu da série. A gente jogava a série B, vamos jogar a série A agora? Tem que trocar o massagista, tem que trocar o roupeiro, tem que trocar o técnico, tem que trocar o lateral direito, o goleiro já não serve mais, porque agora são outros desafios que a gente vai ter. E aí que a gente vai andando, a gente vai trazendo essas coisas todas. Então, assim, claro, sempre tem que a gente adaptar esse tipo de coisa. Eu lembro quando. A Ana não gosta que eu falo disso, mas eu dava aula de preparatória para PMP. Profissional de gestão de projetos clássico. Porque é muito engessada, é uma metodologia Então, muito engessada, né? Ela é feita para coisas que precisam. Ela tem uma série de subterfúgios, não, de gatilhos para que ela não seja engessada. Mas a forma que ela foi aprendida foi uma receita dura. Esse é o passo a passo. Se você não seguir isso daqui, mas ela não era assim. Né? Mas, enfim, eu era professor, a gente ensinava esse tipo de coisa, né? De PMP. Então, aí as pessoas ficavam assim, mas isso aqui não funciona na minha vida. Por quê? Porque aquilo, a gente estava ensinando, às vezes, que o mercado estava pedindo aquilo, estava querendo que as pessoas usassem aquilo. Uma panela muito grande para fazer uma coisa muito pequena. Ou um fogo muito forte para poder fritar uma coisa delicada. E aí a coisa não tava batendo. Eu lembro que eu dava aula às vezes e um pouco da teoria versus a prática, a pessoa falava assim, aqui não funciona esse tipo de coisa, a minha empresa não funciona. Lá a gente usa faseamento de projeto. Legal, uma boa estratégia também, faseamento. Não, a gente sai fazendo, faseamento, sai fazendo o projeto aí de qualquer jeito e a gente vai dar do jeito que der. Pô, tá feliz com isso? Tá tudo certo. Se tá feliz, tá entregando o projeto no prazo, no custo, não tá gastando, tá tudo certo. Você tá feliz? Sempre essa pergunta que eu faço, tá feliz com o que tá acontecendo? Então precisa mudar. Agora, não, eu quero fazer mais, quero crescer, eu quero vender para mais pessoas, quero produzir mais, aí precisa começar a entrar em coisas mais complexas, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Sabia dessa, Ana, do faseamento de projeto? Já escutei tanta coisa, faseamento de projeto, Go Horse. Enfim, Go Horse é o melhor. Tem muito jargão, né? A área de TI tem muito jargão, como todas as áreas, né? Legal. Pessoal, muito bom, muito bom. Hoje
tava mais polêmico, como vocês acharam? Não tava tão polêmico, tava só jogando aqui pra gente debater. Não, mas eu acho muito engraçado. A polêmica foi substituída pela milanesa e eu ainda tô com fome, então estamos nessa hoje. Então Não, vamos lá. eu acho engraçado Nosso você tentar quadro mexer aqui. com os terraplanistas, aí a galera fica brava, assim. Acho que... Ah, manda eles virem aqui falar comigo, os terraplanistas aqui, ó. Você fica do outro lado do globo, eles não te acham, né, cara? Não me acham, não. É só me ir pro acham. outro lado do globo, eles não encontram. Mas então, essa questão de aprendizado, né? O cara, eu vejo, vai lá, um dos astros da internet brasileira aí, o Sacani, né? O gordão dos foguetes, como é vulgarmente chamado. Ele fala, o terraplanista ele é terraplanista porque ele não aprendeu que não é terraplanista, que a Terra não é plana. O pesquisador que fica lá num telescópio vendo as galáxias não vai no YouTube falar, olha aqui a nova foto, olha aqui como é que é. E aí tem um cara que fica lá, que não escutou, não viu, nunca foi para a Lua, ele não vê. Eu também nunca fui para a Lua, mas a gente estudou, a gente viu, a gente vê, então teve a oportunidade de escutar e fez sentido isso, né? Existe um pouquinho, acho que a Ana falou em algum episódio aqui, de que como é fácil criar uma polêmica, não, criar uma... Fake news? Como criar... Não, criar uma... Não é Teoria da polêmica. conspiração. Ah, uma teoria da Não é? conspiração? Ah, sim. Isso. Poxa vida, não, a gente tá vivendo uma agora, né? Essa do P. Diddy. Então, essa sim Essa do quê? é a melhor. Do P. Diddy. Você não tá sabendo dessa teoria da conspiração? Pedide não, tô por fora. O que é pedide? Vamos mudar de assunto, porque esse é mais Pesquisar uma depois. temporada. Depois Vou é uma pesquisar, temporada hein? inteira de podcast. A última que eu peguei foram os cachorros e gatos estarem sendo comidos em Springfield. E aí eu vi que no Simpsons tem um episódio. Então, tem um episódio que o Bart olha para o ajudante de Papai Noel, que é o cachorro, e vê ele que nem um frango, igual tem nos desenhos animados. Mas tirando isso, é só conspiração, é só teoria, ninguém tá Não, comendo. assim, depois que mexeram até com um dos meus filmes preferidos, que é As Branquelas, eu falei, poxa, não vou ficando sério agora, né? Poxa, não mexe com as coisas legais, não, porque né, o filme As Branquelas era basicamente o que acontecia lá nas festas dele. Gente, vamos mudar de assunto, porque isso aí é... Vamos. Mas eu queria só comentar uma coisa sobre o que o Vini falou, porque assim, eu acho que existe hoje também, além da questão do digital e do físico que a gente falou para a teoria, existe uma distância que se criou entre o conhecimento que roda na academia e o conhecimento que roda no dia a dia. E aí as pessoas, tem até um documentário que eu acho bem bacana na Netflix, exatamente sobre essa questão de terra plana, mas levado super a sério do como é que esse movimento se construiu, o que é isso, né? E você percebe que tem um grupo de pessoas ali que elas se juntam pura e simplesmente porque agora elas são vistas, antes elas se sentiam invisíveis. Achei esse E documentário aí muito bom. esse assunto faz com que elas tenham conexões com outras pessoas e aí elas se sentem vistas. E ao mesmo tempo tem um comentário no final que eu acho muito massa, que é de um pesquisador, que é da Caltech, que é a Universidade da Califórnia, que ele fala assim, se essas pessoas tivessem encontrado essa mesma conexão com a academia, com a ciência de verdade, elas seriam incríveis, porque elas são devotadas, elas são empolgadas e realmente querem fazer testes, elas querem tudo isso. E é triste que o documentário acaba com uma dessas pessoas que está lá para fazer um teste que vai demonstrar que a Terra é plana e dá errado, porque a Terra não é plana, então é óbvio que ia dar errado. Mas eles falam isso, falam, poxa, essas pessoas elas têm um ímpeto que seria incrível se elas estivessem usando no caminho correto. E acho que é a mesma coisa que a gente pode pensar para nós também, pegar para nós. Quando a gente está se colocando a seriamente querer estudar o nosso negócio, querer aprender algo novo, se a gente fica se metendo em vídeo de falastrão, fica falando ali uma historinha, cara, você está consumindo terra plana. Quando você se coloca para, não vou fazer do meu jeito aqui, porque é o meu jeito e acabou, e você se fecha para isso, você está perdendo a oportunidade de estudar a ciência de verdade e colocar e aplicar no seu negócio. Então a aprendizagem tem esse lado muito forte e que a gente pode cair nele sem perceber. E a gente, mais uma vez, né, a gente estuda essas coisas. Já fiz diversos cursos de marketing digital, e o cara fala assim, você tem que falar uma frase que, olha, eu vou te contar o segredo que ninguém te conta. Quando você escuta isso, você sabe o que o cara está aplicando ali. Né? Vou te contar então esse cara sabe um segredo
que só ele sabe, e ele vai contar pra você se você. Quer dizer, é uma coisa assim, né? É gatilho mental que o cara tá usando ali. Essa frase, o cara fala isso aqui, ó, segredo que, pô, né? Que segredo é esse que ele vai contar dessa forma? Então, esse sentimento de fazer parte de só nós que sabemos esse segredo. Olha, existe uma conspiração mundial que não quer contar pra gente. Estamos fora do baile, fomos barrados no baile e não nos contaram. Então eles estão ganhando dinheiro sabendo isso. A gente está por fora. É um pouco de fobo, né? Fomo, fear of missing out. Fomo. Medo de ficar de fora. Eu tô de fora, então eu vou embarcar e vou começar, né, uma síndrome de, descobrimos a América e ninguém sabe disso aqui, só nós que sabemos. Não é bem assim. E não é incrível que ele chegou para te falar essa frase depois de ter investido milhares de reais para o tráfego pago para chegar um anúncio em você e outros milhões de pessoas para ele te contar um segredo que é só para você. E ele tá louco para contar para 1 milhão de pessoas. Ele tá, quanto mais pessoas ele puder contar esse segredo, ele quer. E ele não é boa pessoa, porque pessoa que não guarda seu próprio segredo, né? Outro dia o cara falou isso pra mim. Falou pra mim, não, eu escutei falando. Falou assim, vai contar pra mim, se a pessoa que é dona do segredo não guardou o segredo e me contou o segredo, quer que eu guarde o segredo agora? Se o dono da informação, ela não conseguir guardar, eu vou guardar. Não vou guardar. Gente, vamos lá. A gente não tá aqui pra formular teoria da conspiração, a gente gosta de teorias sérias e hipóteses validadas. Dica de livro, vamos lá. Dicas de livro, vamos lá. Olha lá. Gostei do livro, gostei da cor do livro, hein, Ana? Eu também, olha lá. Linda cor. Esse tá na mão. E aí, nos conte. Vi aí, nos conte. Aqui, ó, aqui. Cara, esse livro, e já tem um na sequência também. Já pode jogar o próximo aí também. Esses dois livros, pode, porque os dois, eles são meio que se complementam. São os dois livros do Scott Young. Esse aqui é o segundo, então? Na verdade, o segundo era o primeiro. Então, esse foi o primeiro. Outro aprendizado de Scott. Mas quando eu digo que eles se complementam, não tem uma ordem necessária para ler, mas assim, no laranjinha aqui, que é o Código do Aprendizado, ele traz 12 hipóteses, 12 teorias de como você pode realmente destravar a sua aprendizagem, você pode praticar isso. E nesse livro que a gente está aí na tela, eu amo esse livro, que é o Outro Aprendizado, porque ele traz uma leitura exatamente de como você pode aprender coisas rápidas, mas de forma consistente. E aí eu vou dar um exemplo que, inclusive, faz parte desse livro. Quando a gente fala, a Ana falou sobre aprender idiomas, né? Uhum. Há um tempo atrás, trabalhando numa outra empresa, era uma empresa da Argentina, então eu precisava de alguma forma, eu ia viajar no espanhol. Exato. E aí eu ia viajar para a Argentina para conversar com as pessoas lá. E aí eu tinha poucos meses para fazer essa viagem. Eu fui até com a minha esposa para lá para encontrar os amigos da empresa, na verdade, né? E aí a gente pensou, puxa, preciso aprender espanhol. Mas, cara, aprender espanhol férias, né? Ele foi para trabalhar, foi com a esposa, foi ver amigos. A verdade deixa eu explicar. Foi de férias encontrar as pessoas que eram da empresa onde eu trabalhava. Bom. Então, e aí, por acaso... porque eram muito pessoas muito legais. Pessoas para encontrar nas férias, sim. Isso. Eu concordo. Minha esposa trabalhou nessa empresa também, então tinha uma galera dela lá. Enfim, fomos fazer isso. E aí, aprender espanhol, quando eu vou aprender espanhol é muito grande. Então, é demorado, né? Vou aprender espanhol. E aí, nesse livro, o que ele fala? Pega esse grande objetivo e transforma num objetivo bem pequenininho. Então, o nosso objetivo para essa viagem era como conversar com amigos da Argentina daquele hall em 7 dias. Era isso. A gente não precisava aprender a gramática, nem a dar uma palestra em espanhol. Não, cara, linguagem ali do dia a dia, informal, com o pessoal da Argentina, que é bem específico. Um hola que tal? Hola que tal já estava valendo já. Sim, hola que tal. E hay que aprender que se habla todo com cache e no calle. Né? Sí, espanhol não hablan assim, hablo italiano, hablo mais assim. Sim. E aí, quando a gente fez esse estudo, a gente percebeu que tinha menos coisas para você aprender,
né? E o que o Scott Young prega é muito isso. É as técnicas que você pode usar para aprender coisas menores num rápido tempo, com muita prática. A gente precisou recorrer à teoria também nesse caso, para aprender um pouquinho da gramática ali, do sotaque rioplatense, que é lá exatamente de Buenos Aires. Mas é muito massa esse livro, cara. E tem N exemplos desse tipo de coisa acontecendo dentro dele. Eu gosto muito, Legal. muito, muito. E uso Eu nas minhas estava rindo aulas. agora há pouco quando eu coloquei a capa aqui, porque a gente estava preparando aqui o episódio, e ele falou, pô, não estou achando o meu exemplar aqui do livro e tal. E eu dei um Google aqui e apareceu, você é um capa preta? Ele virou pro lado, acho que para a esposa dele que deve estar Foi, lá, foi e falou verdade. assim, amor, não é verde a capa, é preta a capa. Então, assim, a capa tem as letras verdes e ela é preta. Então, eu olhei para ela e chamei de preta. E você guardou que ela era verde. Como cada um olha para Exato, uma coisa, né? exato. Eu olhei e achei que a capa não era verde, era preta, né? E eu não achei, eu devo ter emprestado para alguém que não lembro agora. Eu fico louco quando eu faço Não isso. foi para mim. Eu já gostei do livro Nem aqui. para E mim, o nem para outro, mim. que é o Código do Aprendizado. Sim. Então, como eu falei, Que eles se complementam porque nesse aqui ele traz mais alguns desses exemplos, né, para desbloquear e as chamadas 12 máximas para você desbloquear as suas habilidades, né? Então, eu acho assim, esse talvez seja um pouco mais técnico, né, do ponto de vista do que aprender. O ultra aprendizado, que foi o primeiro que a gente mostrou, talvez seja uma porta de entrada maior, assim, mais ampla e tem exemplos mais do dia a dia, né? Então vale a pena ler primeiro aquele e depois, se gostar, quer aprofundar, dar uma olhadinha no código do aprendizado. show de Muito bola. bom. Gostei disso, desse Lego aí, pelo que eu entendi. Vai pegando coisinhas pequenas, vai aprendendo. E acho que é importante pro cara que está em casa, vou botar aqui a gente aqui, o empresário ele está em casa, que às vezes não existe uma formulazinha pronta, né? Existe a fórmula de cada um. Claro, depois que o cara tá grande, o cara conta a sua fórmula. Que também tá cheio de percalços, de decisões que ele teve que tomar. Algumas ele acertou, outras ele errou. Aí ele conta. Mas quando está escrevendo a história, você que ainda é pequeno, médio, está crescendo, a história ela não é feita de uma receitinha de bolo, porque se você pegar a receitinha do Silvio Santos e quiser aplicar ela, não vai ficar milionário que nem ele. Pegar do Steve Jobs, pegar do Bezos, pegar. Não, cada um, claro, depois que eles estão ricos, escreve o livro e parece que foi uma receitinha de bolo. Não é assim. A gente vai aprendendo coisas, adaptando coisas, colocando coisas e tomando decisões ao longo da vida. Claro que a gente vai com a experiência, com a bagagem, com o repertório que a gente tem e com o que a gente vai aprendendo com o repertório dos outros, que a gente vai estudando, a gente vai conseguindo tomar decisões melhores. Mas mesmo assim, a história é escrita ao longo dos acontecimentos. Né? Não tem como a gente aplicar a história de outro no nosso negócio. Então, por isso que a gente vai construindo juntos. Então, nós estamos aqui para ajudar você a escrever a sua história de crescimento, a sua história de que um dia possa virar um livro e você possa estar assim, pô, aqueles caras lá da empresa no eixo foram que me deram as primeiras dicas de como crescer. Aqui a gente traz conteúdo sério para vocês. Posso Muito fazer boas o dicas. jabazinho do nosso livro? Você pode tudo, Ana. Por que que eu Eu falei que é estou com o linda meu a capa? aqui, ó. Ó, ó, é a Ó, mesma ó, ó, cor. ó. É a mesma cor. Então, esse aqui é o nosso livro, né? Meu e do Vinícius e de mais 30 outras pessoas, 30 outros autores. O César da próxima vez escapou dessa vez, mas da próxima vez ele não escapa, não, de escrever. É, é um livro que conta histórias, né, de 32 pessoas diferentes, então tem visões de 32 pessoas diferentes. Como eu disse, né, são histórias bem curtas, então, mas na verdade não são histórias, são ensinamentos, né, por coisas das quais a gente já passou com a nossa visão e que você pode aprender ali de forma muito rápida. É um livro que você não precisa ler inteiro, você pode ler por capítulos, pode pular, porque não tem uma sequência ali lógica para você aprender. E você não sabe o que eu fiquei sabendo, Vinícius. Que esse livro está famoso em algumas faculdades e a gente não escreveu com esse objetivo. Mas eu fiquei muito, muito feliz em saber que em algumas faculdades ele está rolando aí. Eu não sei se é com relação a aula, se foi algum professor que indicou. Eu não sei como que isso aconteceu, mas estou Ah, é? sabendo que ele está famoso aí em algumas faculdades. Eu estou achando
Muito legal. Tem que ficar famoso na sua vida também aí de casa. Então, ó, vou deixar aqui o link aqui embaixo dos livros que foram indicados aqui e desse livro nosso também para você poder comprar. Tem a versão digital, tem a versão física que você pode ter também e é uma delícia para ler aí. E vai ter no nosso site também, tá? Então, empresanoeixo.com.br, lá tem uma área de conteúdo, vai ter esse livro e todas as indicações que nós estamos fazendo aqui. E você pode se deliciar com as histórias. A Ana fala sobre histórias de sucesso, não é isso, Ana? O seu Exato. capítulo lá. Uhum. É bem legal. Eu falo sobre a empresa no eixo um pouquinho, começa lá dizendo um pouco sobre isso. E é isso aí, pessoal. Acho que é isso, né? Acho que falamos aqui sobre aprendizado, como a gente pode aprender coisas novas, e é muito voltado para esse nosso público de líderes, de empresários que estão aprendendo coisas novas. Às vezes você ainda é pequeno, está aprendendo coisas novas, está buscando como crescer, e está certo, está buscando, é isso mesmo. A gente quer trazer algumas dicas de como você abrir a cabeça e conseguir aproveitar melhor o conteúdo que você encontra em todos os lugares, né? A internet é muito boa, a gente aprende bastante coisa com a internet. É óbvio que a gente tem que filtrar algumas coisas, mas assim, tudo a gente pode aprender e a gente sabe contar e escolher aquilo que a gente quer ou não quer. Nosso conteúdo aqui, a gente tenta trazer conteúdo para você, conteúdo de verdade, conteúdo testado, com a nossa experiência, ou com os nossos estudos. Acho que é importante, a gente não pode se envergonhar de estudar. Então, tem muito conteúdo que vem de estudo, tem muito conteúdo que vem de aprendizado do dia a dia nosso, das nossas empresas, como a gente fez ao longo da nossa carreira. Então, isso a gente traz um pouquinho para você, para que você possa também criar a sua história de crescimento. E como eu falei aqui, queremos que um dia você escreva um livro e nos cite lá. Eu ficaria muito orgulhoso de estar no livro de qualquer pessoa que cresceu aqui com as nossas dicas. Ok? Bom, pessoal de casa, se você chegou até aqui, uma palavrinha, uma senha para a pessoa que chegou até aqui. Olá, que tal? Que tal? Olá, que tal? Se você chegou até aqui, escreva aí, olá, que tal? Eu sei que você assistiu até o final aqui do nosso episódio. Já aproveita aqui também, envia para alguém que você acha que pode aproveitar esse conteúdo todo. Compartilha então, manda no grupo da família. Não tem aquela tia que manda bom dia todo dia lá e você tem que obrigado a receber? Manda um link de um conteúdo bacana como o nosso aqui, ó. O pessoal vai curtir no grupo da família, no grupo do futebol também, manda lá aqui o conteúdo da empresa no eixo para você. Curte o nosso canal também, se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui. Ó, segue a gente aqui, ó, embaixo do nosso nome tem o nosso arroba aqui, ó. O do César ali acho que saiu, mas o da Ana tá ali. É Cés.Michelin. Michelin ou Michelin? Você acha que fala ali? Arroba Michelin. Se fosse Michelin, tava bem, né? Mas ele é 5 estrelas ali, ó. É arroba Cés Michelin, tudo junto. Se não estiver aparecendo aí, Cés Michelin. Tudo junto. Ana Paula ali. A Ana Paula, ela prefere que sigam ela no TikTok, tá? Então no TikTok lá tem conteúdo da Ana exclusivo para quem segue ela lá. Podem seguir, tá? Os arrobas são todos os mesmos. Pessoal, muito obrigado a você que veio até aqui, que acompanhou a gente aqui. A gente agradece muito a sua audiência. A gente espera ver você aqui sempre nos nossos conteúdos. Pessoal, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.